curandeiro Mateus, eu quero saber disso. E, olha, quando a cura não acontece, não é? O curandeiro deve devolver o valor, o dinheiro, não é? Que esta pessoa que precisava de um tratamento foi lá fazer. Deve devolver ou não deve devolver o dinheiro? Sendo que já foi feito o trabalho, curandeiro Mateus. E, por favor, seja claro e objetivo. Sim, de acordo com aquilo que a Metrama ela funciona, os métodos tradicionais funcionam através de uma lei que a Metrama tem, que regula. Vou pedir para levantar um bocadinho a voz, curandeiro Mateus, por favor. Os médicos tradicionais trabalham através de uma lei que é única. Nós temos uma lei que com ela e o seu próprio Deus. Foi aqui mesmo que eu falei isso. Na minha análise do que estava a falar, é que aquilo que é ação boa a gente nota. Por exemplo, numa altura em que nós estávamos a lutar, precisávamos de muito apoio no país, esse mesmo homem que ele estava a dizer que ele bota a mão no fogo por ele, estava preocupado em querer se vingar de alguém que falou mal dele, ao invés de usar o poder espiritual para ajudar a sociedade moçambicana. Então, mas nós vimos que o apóstolo Norman, em algum momento, ele ajudou com produtos alimentares para aquelas pessoas que estavam a padecer. Está a ver, quando eu estou a falar de questões de a gente olhar as coisas com ouro, estamos a falar de uma pessoa que diz que Flora vai me pagar porque disse isto. Isso é muito mais sério do que comidas. Ok. Porque as pessoas hoje em dia ganham espaço porque ostentam dinheiro e o bem-estar. Nós não precisamos muito disso. Primeiro precisamos de amor para podermos receber essas coisas sabendo que está a vir de onde. Em outras palavras, então, podemos dizer que aquilo é uma maquiagem. Nesse sentido, não estou a falar disso. Okay. Eu quero deixar bem claro isso. Não quero alimentar polêmicas aqui. O que me fez analisar aquilo como diabólico e satânico foi no momento de crise em que nós estávamos. Aparecer ele a incentivar ódio dentro de um desses, como se chamam? Desses dias de orações, porque alguém havia falado mal dele. A imagem do homem de Deus é de trazer paz. E essa paz tem que se pregar primeiro na igreja para poder vir para fora. Se pregou-se lá e depois veio para nós um ódio que vem de um homem que tem capacidade espiritual, você começa a analisar em duas vertentes. Então, para mim, ele, se é que aquela postura que tomou era uma postura muito humana, não espiritual, tem que se lembrar de que ele é espiritual, é humano, então o poder espiritual age mais nele do que a parte humana. É nessa vertente que eu analisei nesse aspecto, não no sentido espiritual. Eu não gosto de analisar ninguém no sentido espiritual, porque o meu segredo é com o meu Deus e a minha vida é com o meu Deus, cada qual responde aqui ao seu Deus. O que nós temos que procurar aprendermos como seres úteis e inteligentes que Deus nos criou, vamos parar de nos aprisionar em homens. Vamos parar de nos aprisionar nas profecias que nós gostamos de ouvir. Nós temos tudo para sermos felizes. Primeiro, temos nossa primeira identidade, que é conhecermos Deus verdadeiro, não essas coisas que andam nos ensinar, que existem. Ok. E conhecermos a nossa essência, a nossa identidade espiritual, para podermos saber qual é o Deus que nós estamos a ter. Aquele que não vai nos dividir, não vai nos criar barulho, aquele que não vai obedecer o bem-estar dos outros, enquanto Ele é capaz de se equilibrar em tudo aquilo que Ele fez. Deus fez tudo perfeito no mundo. E tudo aquilo que Ele existe, que Ele fez, não dividiu. Quem veio dividir é quem queria vantagem. E quem é essa pessoa? É o homem. Eu não posso botar minha mão em nenhum momento por nenhum homem, e não posso crer mais no homem do que em Deus que me criou e nas coisas que Ele criou. Então, nesse sentido, é uma forma de nós termos uma chamada de atenção. Não vamos levar profecias e não termos como analisar essas profecias. Porque tudo aquilo que nós somos tem uma imagem espiritual nossa antes, além daquilo que nos é dito. Okay. Eu estou a dizer, eu fui para um sítio lá em Escumano, aonde estava-se para se linchar uma vovó, porque ela era coxa e tinha condições muito precárias, ela não estava bem. E alguém foi dizer às netas daquela avó que não tinham lares, porque ela estava a viver, estava a aumentar os anos de vida dela através dos azares daquelas meninas. Mas não era verdade. Ok. Imagina quando estavam a acusar esta vovó de ser feiticeira em algum momento. Ela havia tido a graça de viver mais, mesmo ela estando sofrendo, porque ela não tinha uma boa vida. Exato. A pessoa associou o aspecto daquela vovó e disse, é o elo perfeito. São estas profecias diabólicas em algum momento. E essa profecia você pode apanhar numa igreja, pode apanhar também na paróquia. Então nós temos que ter um bocadinho de cuidado de podermos parar a analisar a coisa antes de agirmos, porque esse assunto, em países africanos principalmente, temos muita gente que é morta inocentemente, muita gente, agora já temos aquilo que chamam de coelho,
Alguém de repente acorda e diz que Flor é feiticeira. Toda a vizinhança está a vir te tirar da zona. Quer dizer, uma única pessoa... Vão me linchar. Sim, então, nós temos que ter a capacidade de podermos analisar as coisas, porque aonde há muito que se falar, há muito oportunismo. Muito bem.